Ok, pessoal, então hoje nós vamos estudar a aula 14 e o título da aula é Reduções Polinomiais. Então, para a gente entender o que é uma redução polinomial, nós vamos começar estudando essas transformações entre problemas. Então, como nós já vimos, nós temos aqui uma notação para um problema computacional. Então, eu tenho aqui um problema π1, então essa letra aqui é a letra maiúscula π, né? Um problema π1, que ele tem um domínio D1 e uma questão Q1. O domínio é o conjunto de todas as possíveis entradas para aquele problema. Então, por exemplo, no problema do caixeiro viajante, o D1 seria o conjunto de todos os possíveis grafos com pesos nas arestas. Tá? E para cada grafo também um número inteiro K para dizer se eu consigo encontrar um percurso do caixeiro de custo no máximo K. E isso já me leva à questão do problema. A questão do problema do caixeiro viajante é justamente essa. Existe um percurso que passa por todas as cidades de custo no máximo K. Então, todo problema vai ter um conjunto de entradas e uma pergunta. Para cada entrada, a resposta da pergunta vai ser sim ou não. O Luiz já deve ter falado isso numa aula passada, que os nossos problemas são problemas de decisão. Então, a resposta do problema vai ser sim ou não. E talvez ele tenha comentado também que eu não perco nada em fazer com que meus problemas sejam de decisão. Se eu souber responder se existe um percurso do caixeiro de custo no máximo K, modificando um pouco esse meu algoritmo, eu consigo, né, montar um outro algoritmo que acha o custo ótimo, que não seria um problema de decisão. Mas eu posso estudar toda a minha teoria de problemas considerando que são problemas de decisão. Tá? Então, eu vou dizer que um problema π1 se transforma em outro problema π2 que tem outro domínio, D2, que são as suas entradas, e outra pergunta, outra questão, Q2. Os problemas são diferentes. Mas eu vou dizer que um se transforma no outro quando existe uma função que mapeia cada entrada do primeiro problema em uma entrada do segundo problema. De tal maneira que acontece a seguinte coisa. Para cada entrada ou instância, né, I1 do problema π1, então a I1 está no domínio D1, né? A I1 possui resposta sim ou não em π1, se e somente se, tá, o mapeamento dessa entrada para o problema π2 também possui resposta sim ou não em π2. Ou seja, eu transformo uma instância do problema π1 numa instância do problema π2, de modo a preservar a resposta. Aí você vai me perguntar, mas qual é a lógica disso? Então vamos tentar entender transformação de um jeito mais fácil. Suponha que você é um especialista nesse problema
π2. Você sabe resolver o problema π2 de olhos fechados. Você já tem até uma caixa selada pronta, onde você coloca uma entrada do π2 e já vem a resposta. Você é especialista nesse problema. Tá? E aí você quer resolver o problema π1, mas você não é especialista no problema π1. Então, você faz uma esperteza. Olha, eu não sou muito bom no problema π1, mas eu sou especialista no problema π2. Então, o que eu faço? Eu pego lá a entrada do π1, que eu não sei resolver direito, e transformo numa entrada do meu problema π2, que preserva a resposta. Ou seja, eu transformo no meu problema π2, e aí se a resposta da instância transformada for sim aqui no π2, então é porque ela também era sim lá no π1. E se a resposta aqui no π2 for não, então porque ela também era não lá no π1. Essa é a grande jogada da transformação. Usar, tá, um algoritmo, uma máquina que resolve o π2 para resolver o π1. Como é que a gente pode dar um exemplo do dia a dia? Vamos dar um exemplinho bem fácil. Vamos supor que você já conhece o caminho, um algoritmo, tá, que faz um caminho bom para ir do ponto A ao ponto B na cidade. Você começou a morar numa cidade nova e você agora já sabe exatamente como resolver esse problema. Como ir do ponto A para o ponto B nessa cidade. Esse é o problema π2, que você já sabe resolver. Eu sei ir do ponto A para o ponto B. E aí alguém te pergunta, olha, como é que eu faço para ir do ponto A' para o ponto B? Falei, não sei. Esse é o problema π1. O cara quer que eu vá do ponto A' para o ponto B. Isso eu não sei fazer direito. Mas eu sei ir do ponto A para o ponto B. Então, como é que você faz, então? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu acho que esse ponto A' não é perto do A. Então, eu descubro um jeito de ir do A' para o A e depois eu uso o algoritmo que eu já sei para ir do A para o B. Essa que é a ideia de transformar um problema. Eu não sei qual é o melhor jeito de ir direto do A' para o B, mas eu sei ir do A para o B. Então, eu vejo uma forma de ir do A' para o A, que parece que eles são perto, eu vejo ali um jeito fácil de ir, e depois aí eu uso o meu algoritmo. Então, muitas vezes, até como motorista, você faz isso, né? Eu não sei ir direto do A' para o B, mas eu sei ir do A para o B. Então, eu vou para o A primeiro, e aí eu já sei ir. Então, eu estou transformando um problema em outro. Isso é bem informal, mas é usar um algoritmo para resolver o π2 para resolver o π1, sem resolver o π1. Ou seja, o π1 é resolvido através de uma máquina selada que resolve o π2. Espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Todo mundo entendeu esse exemplinho? É um exemplinho bem fácil. Vamos dar um outro exemplo mais sofisticado antes de avançar. Vamos supor que eu sei resolver o seguinte problema. Dado um número, a pergunta é, esse número é múltiplo de 10? Então, qual é o meu problema π2? O domínio D2 são todos os números. E o Q2, a questão é, esse número é múltiplo de 10? Então, aqui no meu problema π2 é fácil. Se a entrada for 14, a resposta é não. 14 não é múltiplo de 10. Se a entrada for o 30, aí a resposta é sim. O 30 é múltiplo de 10. E qual é meu algoritmo?
para resolver o π2? Tranquilo. O algoritmo é o mais fácil que tem. Olha para o último número à direita. Se for um 0, o número é múltiplo de 10. É muito fácil esse algoritmo. Então, você pega o 14. O último número que está à direita é 4. Então, não é múltiplo de 10. Pega o 30. O último número que está à direita é 0. Então, ele é múltiplo de 10. Muito fácil. Eu sou craque em resolver o π2. Mas aí alguém me chega com o problema π1. Ó, eu quero que você faça aí uma máquina para decidir se o número é múltiplo de 5. Você fala, ih, rapaz, múltiplo de 5? Eu não sou muito bom em múltiplo de 5. Eu sou bom em múltiplo de 10. Mas o que eu vou fazer? Eu vou transformar um problema no outro. Eu pego uma entrada do problema π1, cuja questão é, esse número é múltiplo de 5, e faço a seguinte jogada. Eu pego esse número e vou transformar numa entrada do outro problema. Eu multiplico ele por 2, porque a tabuada do 2 eu também conheço bem. Tá? Multiplico ele por 2 e resolvo o π2. Então, por exemplo, o cara quer saber se o 7 é múltiplo de 5. Caramba, eu não sei. Mas eu vou multiplicar por 2 e transformar na entrada do outro problema. 7 vezes 2, 14. E 14 não é múltiplo de 10. Logo, o 7 não é múltiplo de 5. Simples. Aí eu pego um outro número. 15. 15 é múltiplo de 5? Ih, rapaz, não sei. Mas eu vou fazer o seguinte, eu multiplico por 2. 15 vezes 2, 30. Agora entrei no π2. 30 é múltiplo de 10? Tranquilo, termina com um 0 à direita, é múltiplo de 10. Então, como o 30 é múltiplo de 10, então o 15 é múltiplo de 5. Então, quando eu faço essa função, que pega uma entrada do π1, decida se o número é múltiplo de 5, e transforma numa entrada para o π2, decida se o número é múltiplo de 10. Eu fiz essa função f, e o que faz essa função f? Pega uma entrada aqui do primeiro problema, multiplica por 2 e gera uma entrada para o segundo problema. E preserva a resposta. Se a resposta lá for sim, se no segundo problema o cara é múltiplo de 10, então no primeiro problema ele também é sim, é múltiplo de 5. E se a resposta lá for não, então aqui também é não. Certo? Isso é que é você usar um problema para resolver o outro. Essa é a ideia geral. Então, tudo que eu falei é isso aqui. Ó. Em outras palavras, se sabe-se resolver π2, que é o segundo problema, então resolve-se π1. Tá? Eu transformo um problema no outro. E aqui tem uma figurinha para mostrar o que eu faço. Eu pego todos os números aqui que são entrada do primeiro problema, todas as entradas do primeiro problema, e mapeio para entradas do segundo problema. De tal forma que se a resposta aqui for sim, é porque a resposta aqui é sim. E se a resposta aqui for não, então a resposta aqui era não. Alguma dúvida? Tá tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Por enquanto, nenhuma pergunta no chat. Então, vamos continuar. Agora, essa função f, lembrando, o que faz essa função f? Transforma a entrada do π1 na entrada do π2. No exemplo que eu dei, o f pega um número e multiplica por 2. Repara que aqui na entrada do D2, todos os números vão ser pares. Por isso que, às vezes, quando você transforma aqui, pode dar um conjunto menor, que não pega todo o domínio do outro problema, mas não faz mal.
as respostas estão preservadas. Eu estou resolvendo o π1 dentro do problema π2. Se essa função f for computável em tempo polinomial, ou seja, de forma eficiente, tá? No tamanho de D1, então essa transformação é dita polinomial, ou seja, eu pego uma entrada do primeiro problema, ou instância, né? Instância 1, no domínio 1 do problema π1, transformo em f de I1, que já está no D2, que é o domínio do problema 2. Aí eu resolvo o problema 2 e volto para o problema 1. Quer dizer, se a resposta aqui era sim, eu volto e também dou resposta sim. Se a resposta aqui era não, eu volto para o π1 e também dou a resposta não. Se essa função f aqui for computável de maneira eficiente, então essa transformação é polinomial. Então também, pessoal, vamos pensar direito. Não adianta, voltando um pouco o slide, você querer transformar um problema π1 num problema π2 e essa transformação ser muito complicada. Aí você vai gastar um monte de tempo para transformar um problema no outro. Era melhor já resolver o primeiro direto, então. Então, se essa transformação aqui não é eficiente, não é polinomial, não vale a pena. Ah, tipo assim, você vai demorar 3 dias para transformar a entrada do π1 na entrada do π2. Então, não adianta. Não adianta, porque essa transformação não é polinomial, não é eficiente. Então, tem que ser uma transformação fácil de fazer. Tá? E aí, vem isso aqui, né? Se for conhecido um algoritmo para π2 polinomial, então a transformação polinomial conduz a um algoritmo polinomial para resolver π1. É claro. Eu tenho a entrada do π1, gero a entrada do π2. Resolvo o π2 em tempo polinomial. E aí a resposta é mantida no π1. Então, essa primeira flecha eu gastei tempo polinomial, daqui para cá. Depois, para resolver o π2, gastei tempo polinomial, daqui para cá. E a terceira flecha é imediata, né? Aqui eu não gasto tempo nenhum. Se a resposta é sim, aqui é sim. Se a resposta é não, aqui é não. Então, se você olhar da primeira flecha até a última, tudo foi feito em tempo polinomial. Então, se você resolver aqui o π2 aqui no meio em tempo polinomial, tudo isso aqui dá tempo polinomial, desde que a primeira flecha, que é transformar a entrada do π1 na entrada do π2, possa ser feita em tempo polinomial. Beleza? Então, no caso do probleminha, era bem fácil. Isso aqui era imediato. Multiplicar o número por 2 aqui. Depois aqui eu olhava se a direita, o número à direita era 0, também é fácil. E aí pronto. Daqui para cá ficou fácil saber se o número é múltiplo de 5. Eu combinei 2 passos fáceis. Multiplicar por 2 e um algoritmo que eu sabia fazer que era tranquilo. Então, a conjunção de tudo, a composição, melhor dizendo, ficou fácil. E aí eu uso essa notaçãozinha, que é tipo um infinito aqui cortado, né? Ou um peixinho nadando da direita para a esquerda, esse sinal. Esse sinal quer dizer o quê? Que π1 se transforma polinomialmente em π2. Então, se π1 for polinomialmente transformável em π2, você vai escrever assim. Beleza? Tá tranquilo? Então, vamos em frente. Se não estiver tranquilo, pode falar a qualquer momento, tá? Aqui, nesse slide, eu estou explicando com um pouco mais de detalhe o que está acontecendo, mas tudo isso aqui eu já expliquei. Então, se π1
se transforma polinomialmente em π2, então, uma entrada arbitrária, qualquer uma, do problema π1, que vai entrar aqui do lado esquerdo dessa composição, pode ser resolvida usando, parte 1, um número polinomial de passos na transformação, essa flecha aqui. Aí transformei. Parte 2, mais um número polinomial de chamadas nesse algoritmo que resolve o problema π2. Aqui é um número polinomial de passos. Então, essa primeira flecha polinomial, a segunda flecha também. Tá? E agora vem uma definição muito importante para a computação, para a teoria da computação, para a área de otimização. É uma definição fundamental em computação. Nem que eu tenha que ficar aqui meia hora só com esse slide aqui, eu fico, mas eu gostaria que vocês entendessem. O que é um problema NP completo? Bom, o problema NP, a gente já viu informalmente que é a classe dos problemas de verificação polinomial. Não de resolução em tempo polinomial, mas de verificação em tempo polinomial. Tá? E dentro da classe NP, vai ter uma elite, uma tropa de elite ali, que são os problemas NP completos. Então, atenção. A classe P está dentro da classe NP, mas a classe NP também tem uma tropa de elite ali, que a gente não sabe se esses problemas estão em P. São os NP completos, é uma subclasse do NP. Então, hoje, se a gente tivesse que fazer um diagrama, você veria uma bola representando a classe NP. Hoje, se a gente tivesse que fazer uma conjectura, né? E dentro da classe NP, teria duas bolas contidas nela. A classe P e uma outra classe aqui, que é a NP completo, que são os problemas seletos da classe NP, e as duas bolas disjuntas. Isso seria uma conjectura atual, né, para o momento atual, para esse diagrama de problemas aí. Mas o que então é um problema NP completo? Então, vamos lá pela definição. Um problema π maiúsculo é NP completo quando acontecem duas coisas. Primeira coisa, ele está na classe NP. Tranquilo, classe NP a gente já viu. Tá? Então, ele está dentro daquela bola grande. A gente não sabe se ele está na classe P, mas ele está naquela bola grande. Ele está em NP. E segundo, eu vou ler isso aqui ao contrário. Tem uma vírgula aqui no meio. Bom, vamos ler na ordem que está escrito. Mas isso aqui está dizendo o seguinte: qualquer problema pilinha pertencente a NP se reduz, se transforma polinomialmente a π. Ou seja, o π está em NP e qualquer problema de NP se transforma nele. É isso que é um problema NP completo. Além de ele estar em NP, qualquer problema de NP pode ser transformado nele. Então, ele é um super problema. Porque qualquer problema de NP eu consigo transformar nele de tal forma que, se eu soubesse resolvê-lo, eu resolveria todos de NP. Vamos voltar aqui para o diagrama. Se o problema é NP completo, qualquer... Vamos voltar para esse diagrama aqui.
qualquer problema de NP pode se transformar nele. Qualquer um. Então, a ideia disso aqui é uma ideia muito possante, né? A gente está querendo criar aqui um super problema, que é o NP completo, que se eu soubesse resolver esse problema em tempo eficiente, eu resolveria todos em tempo eficiente. Porque o que está escrito aqui explicitamente, qualquer problema de NP se reduz a ele. Então, é um super problema. Bastaria resolver ele de forma eficiente, eu resolveria todos por causa desse gráfico aqui. Imagina, então, que esse π2 é o problema NP completo. Então, pela definição, qualquer problema π1 de NP se transforma no π2. Qualquer um. Qualquer um. E aí, se eu souber resolver o π2, eu resolvi qualquer problema de NP em tempo polinomial. Se eu achasse um algoritmo de tempo polinomial para esse π2, qualquer problema de NP estaria resolvido em tempo polinomial por causa disso. Se o π1 se transforma polinomialmente em π2, se eu resolver o π2 em tempo polinomial, eu resolvo o π1 em tempo polinomial. Certo? Porque eu transformei o π1 no π2. Ora, eu gastei um número polinomial para transformar o π1 no π2, a entrada do π1 na entrada do π2. E gastei um tempo polinomial para resolver o π2, então eu gastei, no total, um tempo polinomial para resolver o π1. Agora, você imagina um super problema que qualquer problema se transforma nele. Aí eu resolveria todos os problemas de NP em tempo polinomial. Isso aqui é um problema NP completo. Daí vem esse nome NP completo. Tá? Vocês entenderam a ideia do problema NP completo? Alguém não entendeu essa ideia? Ficou meio obscura essa ideia? Eu estou acompanhando aqui, professor, a explicação. Assim, Beleza. como é uma coisa nova, né? A gente fica, eu pelo menos falando por mim, fica aquela coisa ainda, mas conforme a gente for avançando, eu consigo ir pegando direitinho. Mas até aqui você entendeu o que eu estou querendo, né? Tô acompanhando, tô caminhando. Se eu criasse esse super problema π NP completo, eu resolveria qualquer problema de NP em tempo polinomial. Porque, olha o que diz a definição 2. Qualquer problema de NP se transforma nele. Pilinha se transforma polinomialmente em π para todo pilinha de NP. Então, é isso que eu estou querendo. Tá? Vamos... Aqui tem uma filigrana de definição. Tem alguns problemas que satisfazem o item 2, mas não satisfazem o item 1. A gente não sabe se ele satisfaz o item 1. Esses problemas a gente chama eles de NP difíceis. Tá? E eu também posso definir uma outra classe chamada problemas co-NP completos. Mas isso eu vou deixar para depois. Não precisam se preocupar com essas observações aqui, embaixo do retângulo, aqui, por enquanto. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se... Quando eu transformo um problema π1 em um problema π2,
qual dos dois em termos de complexidade computacional aparenta ser mais difícil? O π1 ou o π2? Então, atenção, eu transformei o π1 no π2 e resolvi o π2. E então eu resolvi o π1. Qual dos dois aparenta ser mais difícil em termos de complexidade computacional, em termos de tempo? Usando esse diagrama. Então, vamos lá. Se um problema se transformou polinomialmente em outro, qual dos dois é mais fácil? Qual dos dois é mais difícil? Eu acho que π1. O π1 é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Porque se eu conheço π2, então a tendência é que o π1 que eu não conheço seja pior do que o π2. E essa dificuldade em termos de compreensão do problema ou em termos de custo computacional? Porque são coisas diferentes. Aí eu acho que em questão de... Eu estou falando em questão de custo computacional. Exigir mais processamento, custo computacional. Então, vou fazer uma pergunta que vocês vão me responder facilmente. O que é mais viável? Transformar um problema difícil num problema fácil ou transformar um problema fácil num problema difícil? Entenderam agora a pergunta? Será que eu consigo sempre transformar um problema difícil num problema fácil? Eu acho que não. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Exatamente, pessoal. O π2, ele tende a ser, né? Isso aqui é intuitivo. Ele não pode ser mais fácil do que o π1. Não pode ser mais fácil do que o π1. Essa aqui é a ideia. Porque, senão, eu estaria transformando um problema difícil num problema fácil. E isso a gente sabe que é meio inviável. Normalmente, quando você transforma um problema em outro, o problema-alvo, que é o π2, para o qual eu transformei, ele, em termos de custo computacional, ele não é mais fácil do que o π1. Ele pode ser equivalente até, mas ele não é mais fácil. Porque se ele fosse mais fácil, eu estaria transformando uma coisa mais difícil numa coisa mais fácil. E isso, em computação, matematicamente, a gente não consegue fazer. Não, pelo menos, você não consegue transformar um problema que tem um custo computacional alto num problema que tem um custo computacional baixo. O contrário você sempre pode fazer. Você pode complicar o infinito, né? Você pode pegar um problema fácil e transformar ele numa coisa difícil, sem precisar. Então, a moral da história é o seguinte: o problema π2 ele não é mais fácil de resolver em termos de custo computacional do que o problema π1. Não é.
porque o π1 foi transformado para ele. Tanto é que, se eu resolvo ele, eu resolvo o π1 de lambuja. Essa que é a ideia. Como ele não é mais fácil, ou seja, vamos falar entre aspas, ele é mais difícil, se eu resolvo o π2, eu resolvo o π1 já de lambuja, o que diz aqui a transformação polinomial. Resolvendo o π2, o π1 ficou tranquilo. Conclusão. O π2 não é mais fácil, porque quando eu resolvo ele, o outro ficou tranquilo. Tá? Então, o π2 é que tem aí, que não pode ser mais fácil do que o π1. Tá? O π1 tende a ser mais fácil do que o π2. Essa aqui é a ideia. Vocês entenderam? Então, esses problemas NP completos, eles têm a seguinte característica. Se todo problema de NP se transforma nele, então ele deve ser o mais difícil de NP, porque todo mundo se transforma polinomialmente nele, de tal forma que se eu resolvo ele, todo mundo já está resolvido. Certo? Essa é a ideia do problema NP completo. Por isso é que em computação a gente tem esse desafio. Se você conseguir resolver um problema NP completo de forma eficiente, um só, você resolveu todos os problemas de NP de forma eficiente. Porque ele é NP completo, ele é o mais difícil de NP. É a tropa de elite, são os mais difíceis. Então, resolvido um só deles, você resolveu todos os outros, digamos assim, como subproduto, por causa dessa propriedade 2. Todo problema de NP se transforma polinomialmente nele. Por isso que eu chamo esses problemas NP completos de tropa de elite. São os mais difíceis de NP. Basta resolver um, que todos os outros caem que nem aqueles dominós em sequência. Porque todos se transformam polinomialmente neles. Tá? Vamos continuar? Vamos em frente. Então, vamos achar um problema NP completo, né? Vamos achar esse problema NP completo. Quem seria o candidato a ser um problema NP completo? Então, a gente vai ver que tem um catálogo. Tem até o livro do Gary e Johnson. Eu não estou com ele aqui agora. Mas ele tem um catálogo de problemas NP completos. Existem centenas, talvez milhares, de problemas NP completos. Centenas, com certeza. Centenas de problemas NP completos. Com a seguinte característica: se um deles for resolvido, todos os outros também são, porque todos podem se reduzir a ele. Tá? Então, vamos estudar isso. Como mostrar que um problema NP completo? Eu quero um primeiro candidato a estar nessa tropa de elite. Eu quero saber quem é esse cara aí, o primeiro. Então, eu tenho esse resultadozinho auxiliar que se chama lema. O que diz esse lema? Esse lema diz o seguinte: pega aí dois problemas, π1 e π2, que estão em NP. π1 e π2. Se o primeiro for NP completo e o primeiro se transforma polinomialmente no segundo, então o segundo é NP completo também. Então, olha o raciocínio. Se o primeiro é da tropa de elite e ele se transforma polinomialmente no segundo, bom, então a gente sabe que o segundo não pode ser mais fácil. Então, se o primeiro é da tropa de elite, o segundo também vai ser
porque o segundo não pode ser mais fácil que o primeiro. Se tem a transformação polinomial do π1 no π2, o π2 não é mais fácil. É tão difícil ou mais do que o π1. Então, aqui, o rabinho aqui desse peixinho está apontando para o problema que é tão ou mais difícil do que o primeiro. Tá? Então, ele está apontando aqui para o π2. Se você olhar para isso, digamos que o mais fácil, entre aspas, está à esquerda e o mais difícil, entre aspas, está à direita. Na verdade, não é isso. Na verdade, é que o da direita não pode ser mais fácil. É tão ou mais difícil. Então, se o primeiro é NP completo, ele é da elite, então o segundo também vai ser, porque não pode ser mais fácil. Aí tem essa demonstração que é bem tranquila, que é o seguinte: se o π1 é NP completo, pela definição, qualquer problema de NP se transforma polinomialmente no π1. Isso a gente já viu, é a definição de NP completo. Mas o π1 se transforma polinomialmente em π2. Então, a gente tem uma coisa chamada transitividade. Qualquer pilinha se transforma em π1. E o π1 se transforma em π2. Então, qualquer pilinha se transforma em π2. Certo? Se o pilinha se transforma em π1 e o π1 se transforma em π2, transitivamente, o pilinha se transforma em π2. Então, o π2 é NP completo, por causa dessa definição. A gente descobriu que qualquer pilinha também se transforma em π2, porque ele se transforma em π1, que é NP completo, e o π1 se transforma em π2. Pronto. Vamos à transitividade. Então, como é que eu posso descobrir novos problemas NP completos? Tranquilo. Acha o primeiro. Achou o primeiro? Achei um primeiro. Esse primeiro se reduz a um segundo? Se reduz. Então, você achou mais um, que é esse π2. Agora, eu tenho 2 NP completos. Agora, eu achei um NP completo, que se transforma num terceiro, então agora eu tenho 3. E assim eu vou achando os problemas NP completos. Eles vão se multiplicando, vão se multiplicando. Só que você tem que achar um primeiro. E aí tem o famoso teorema de Cook, de 1971, que diz qual é o primeiro problema NP completo, que é, digamos assim, o pai de todos os problemas NP completos. Toda a descendência dele gera todos os demais problemas NP completos, que é o problema SAT. É uma abreviatura, né? Satisfiability. Satisfabilidade. É saber se uma fórmula booleana, na forma normal conjuntiva, ela tem uma atribuição para suas variáveis que dá true, que dá verdadeiro. Esse problema SAT é o primeiro problema que o Cook prova que é NP completo. E aí a gente vai reduzindo, transformando SAT em outros problemas. E aí esses outros problemas também vão sendo NP completos. Então, a partir do primeiro problema de elite, a gente vai achando um monte. Tá? E aí um problema NP completo pode ser pai de outro, que pode ser pai de outro, e aí você gera toda a descendência desses problemas. Bom, 3 e 13. Alguma dúvida até aqui? Vamos seguindo? Vamos em frente, professor. Vamos em frente? Vamos ver aqui no chat. Tá tudo tranquilo, né? Então tá beleza. Bom, pessoal, de vez em quando tem que fazer uma pausa para respirar. Estou falando bastante.
Eu esqueci meu copo d'água aqui. Também esqueci meu cafezinho aqui. Então, vamos continuar. Hoje eu já estou na terceira aula, hein? Já dei aula de 9 às 11, dei aula de 11 a 1, almocei rápido, já estou na terceira aula de 2 às 4. Mas aí às 4 vai acabar. Aí amanhã tem mais. Então vamos em frente. Mas vocês também dão um monte de aula, né? Aí no instituto, né? Então, sabe como é que é. Não é mole, não. Chega de noite, a gente tá, né? O famoso bagaço, né? Aí seus filhos querem vir brincar com você, pedir para explicar lição, você já está cansado, mas tem que continuar a batalha, né? É isso aí. Carga horária alta e não sobra muito tempo para você se dedicar, né? Atividades extra-classe, porque a tarefa do professor não é só dar aula, né? Tem que preparar a aula, corrigir prova, inventar trabalho, corrigir trabalho, inventar conteúdo, preparar conteúdo. Então, fora do tempo de aula, você ainda tem um monte de trabalho para fazer. Né? Então, vamos lá. Então, como elaborar formalmente, né, uma prova de que um problema é NP completo? Então, eu quero provar que um certo problema π é da elite. Ele é NP completo. Então, a primeira coisa é o arroz com feijão aqui. Eu tenho que mostrar que ele está dentro daquela bolota chamada NP. Ou seja, que ele é um problema que tem verificação em tempo polinomial. Isso, em geral, é tranquilo de fazer. E a segunda parte, escolher um problema qualquer, pilinha, que lá no catálogo já está catalogado como NP completo. E aí eu mostro uma redução, uma transformação polinomial desse pilinha que já está catalogado como sendo de elite no meu problema π. Então, a prova tem duas partes. Primeiro, mostrar que π está em NP, porque quem é NP completo tem que estar dentro de NP. Então, ele tem verificação em tempo polinomial. Parte 1. Essa, em geral, é tranquila. Parte 2. Vai no catálogo de problemas NP completos, procura lá no catálogo um que seja parecido com o seu, e aí você faz a transformação polinomial desse problema do catálogo, que já foi provado NP completo, faz a transformação polinomial no seu. Então, o seu também vai ser completo, como o pilinha. Tá? E aí começam essas brincadeiras entre problemas. Então, aqui eu tenho um problema que o Luiz já deve ter explicado para vocês. Eu queria que alguém me confirmasse aqui pelo chat se todo mundo viu o problema do conjunto independente e o problema da cobertura por vértices. Vocês viram esses problemas? O professor da cobertura de vértices é o set cover, né? É o set cover. Isso. Se ele passou uma tarefa para a gente, ele passou na lista na segunda AV1, ele passou para a gente uma questão, mas eu não lembro se a gente trabalhou especificamente dentro de sala de aula, professor. Alguém lembra, pessoal? Alguém lembra aí? Ele falou algo como uma pequena explicação do funcionamento do set cover, né? Mas foi bem rápido assim. Perfeito. E o conjunto independente? Todo mundo viu essa definição?
Eu acho que ele falou também. Não lembro da coisa, mas. A Naira falou aqui que vocês tiveram que pesquisar bastante. Vamos então fazer aqui tentar fazer uma recordação. A minha caneta digitalizadora está em pane. Então eu vou ter que. Espera um pouquinho, pessoal, que deu tilt aqui. Vamos pegar aqui um desenho. Aqui tem um desenho. Esquece o que esse desenho significa por enquanto, tá? Aqui à esquerda, eu tenho um grafo. O problema do conjunto independente consiste em encontrar um conjunto de nós 2 a 2 não vizinhos de tamanho máximo, o maior que você puder. Então, por exemplo, eu posso pegar o conjunto formado pelos nós 1, 5 e 6. Esse conjunto é independente. Por quê? Porque o 1 não é vizinho do 5, 1 e 5 não são vizinhos, 5 e 6 não são vizinhos, e 1 e 6 não são vizinhos. Então, achei aí um conjunto independente de tamanho 3. Dá para acrescentar alguém? Dá para aumentar? O 4 também, né? O 4, exato. Eu posso acrescentar o 4. O 4 não é vizinho nem do 1, nem do 5, nem do 6. Então, 1, 4, 5 e 6 é um conjunto de nós mutuamente não vizinhos. Ninguém é vizinho de ninguém aí. Alguma aplicação? Vamos dar uma aplicação folclórica. Você tem uma empresa e você coloca uma arestazinha aqui entre dois funcionários, se eles não se dão muito bem, certo? Bota uma arestazinha ali. E aí você quer selecionar um grupo de funcionários para trabalhar em equipe, só que eles têm que se dar bem. Então, o que você faz? Escolhe um conjunto independente. Então, está vendo que o 1 se dá bem com o 4, porque não tem aresta aqui. O 1 se dá bem com o 5, o 4 se dá bem com o 5, o 4 e o 6, o 5 e o 6, o 1 e o 6. Então, esses 4 nós, eles não têm problema de relacionamento, não tem conflito. Tá? Isso é só um folclore, uma brincadeira para entender o que é um conjunto independente. Eu quero selecionar nós que não entrem em conflito. Então, as arestas aqui são conflitos. O 1 está em conflito com o 3. Então, não podem ser escolhidos ao mesmo tempo. E aí você pode ter um monte de aplicação, tá? Você quer maximizar o número de nós que não estão em conflito. A aplicação pode ser em qualquer área que você quiser. Tá? Tem até problemas interessantes de alocação de frequência, onde você vai selecionar aí um conjunto de transmissores que não estão em conflito. Tá? Então, essa é a definição de conjunto independente. Tem alguém aí com o microfone ligado que está fazendo um pouquinho de barulho aí. Beleza, pessoal? Então, esse é o conjunto independente. Bom, agora vamos ver o set cover. Cobertura de vértices. Não é bem o set cover, desculpa, é o vertex cover. Alguém falou aí set cover, eu falei sim, mas não é set cover, não. É vertex cover. Tá? O que é cobertura de vértices? É outro problema.
Então, vamos lá. O problema do conjunto independente, eu quero maximizar o número de nós que não estão em conflito. Isso é o IS, Independent Set. Tá? Agora, o Vertex Cover, eu quero minimizar. É um problema de minimização, é um problema oposto. Então, por exemplo, vamos fazer uma Vertex Cover aqui. Cada vez que eu escolho um nó, eu marco todas as arestas que tem ponta naquele nó. Por exemplo, se eu escolher o nó 2, eu já matei as arestas. É 2, é 3, é 4 e é 5. Então, a questão é, qual é o menor número de nós que eu tenho que escolher para matar todas as arestas? Então, nesse grafo aí, dá para eu matar todas as arestas escolhendo 3 nós, por exemplo? Isso é uma pergunta. Vocês querem checar? Acho que o 3, o 2 e o 7. Vamos lá. Se eu pegar o 3, eu matei essas 4 arestas aqui. É 1, é 3, é 10 e é 9. Então, marquem aí que eu já matei essas arestas. O outro é o 2, né? Ou é o 5? Acho que é o 2. O 2. Se eu agora pegar o 2, eu mato mais essas 4. Beleza? Então, eu matei. É 1, é 3, é 10, é 9. É 2, é 3 de novo. É 4, é 5. E faltaram só essas 3 aqui. É 8, é 6, é 7. Aí eu pego o 7. Correto? Então, eu consigo matar todos os todas as arestas com 3 nós. Uma aplicação para isso, por exemplo, imagina que você tem um museu e as arestas são os corredores do museu. Tá? Isso aqui é o mapa do museu. E aí você quer colocar um guarda, quer colocar guardas no encontro dos corredores. Então, os guardas ficam aqui na junção de corredores. Quantos guardas eu preciso, no mínimo, para olhar todos os corredores? É isso. Então, a resposta é 3. Se eu colocar um guarda aqui no nó 3, então, se eu selecionar o nó 3, eu já olho esse corredor, esse. Aí eu boto mais um guarda no nó 2, eu já olho mais esses 4 corredores aqui. Matei todos esses corredores. Aí faltam matar 3, que ainda não tem guarda nenhum. Vai ter corredor que vai ter 2 guardas olhando, como é 3 aqui. Vai ter corredor que só tem um guarda olhando, que é, por exemplo, o E1. E o 7, se eu colocar um guarda aqui, eu mato os outros corredores. Então, isso aqui é só um exemplo folclórico também, né? Mas tem aplicação em visão computacional, que você quer colocar âncoras na sua imagem, na sua cena, o menor número de âncoras para você conseguir olhar, tá, todas as bordas da cena. Então, você usa Vertex Cover para fazer isso. Tá? Olha uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo que esses problemas aqui eles têm uma relação? O conjunto independente e a cobertura por vértices? A relação que está escrito aqui, ó. Dado um grafo G, S é um conjunto independente se e somente se
Os demais vértices, ou seja, o conjunto todo de nós, tirando S, é uma cobertura. Eles são conceitos complementares. Observa aqui. Olha aqui nesse exemplo. Esquece esse desenho aqui da direita, que não tem nada a ver. O nosso conjunto independente era 1, 4, 5 e 6. Era o independente máximo. E a nossa cobertura por vértices era 3, 2 e 7. Justamente os outros nós. Um é o complemento do outro. Por quê? Alguém sabe me explicar? Dá para enxergar isso? Então, eu vou explicar. Como o colega de vocês falou, uma cobertura por vértice mínima, o menor número de guardas aqui seria pegar o nó 2, o nó 3 e o nó 7, correto? O que isso quer dizer? Se eu arrancar esse nó 2 do grafo, todas essas arestas que chegam no nó 2 vão sumir, porque ele matou todas elas. Depois eu arranco o nó 3. Aí vai sumir mais um monte de arestas aqui. Aí eu arranco o nó 7. Aí acabaram as arestas. Porque é uma cobertura de vértices, né? Se eu arrancar o 2, o 3 e o 7, eu destruí todas as arestas do grafo. Não vai sobrar nenhuma. Mas o que sobrou no grafo se eu arranco os nós 2, 3 e 7? Sobrou o nó 1, o nó 4, o nó 5 e o nó 6. E eles não vão ter arestas entre eles. Por quê? Porque eu arrancar aqueles 3, o 2, o 3 e o 7, eu arranquei todas as arestas. Conclusão, não tem nenhuma aresta entre 1 e 4. Não sobrou nenhuma aresta no grafo. Então, não tem aresta entre 1 e 4, assim como não tem aresta entre 4 e 5. Ou seja, dos nós que sobraram, não vai ter nenhuma aresta entre eles no grafo. Então, eles são um conjunto independente. Deu para entender? Sim. Tranquilo, né? Uhum. Bem tranquilo. Então, são conceitos complementares. Da mesma No forma... conceito. Hã? O conceito. Conceito complementar. É. Se eu pegar aqui o conjunto independente agora, tá? Não tem nenhuma aresta entre eles, né? O 1, o 4, o 5 e o 6. Confere? Não tem aresta entre esses 4 nós. Quer dizer que todas as arestas estão penduradas nos outros nós. Porque esses nós não seguram aresta nenhuma. Ó. Um não tem aresta para 4, um não tem aresta para 5, 4 não tem aresta para 5, 1 não tem aresta para 6. Então, entre eles, não tem aresta. Quer dizer que qualquer aresta vai ter pelo menos uma ponta nos outros. Então, os outros vão ser uma cobertura de vértices. Todas as arestas vão ter pelo menos uma ponta em um deles. Tá? Então, são conceitos complementares. Aí, então, isso aqui são 2 problemas diferentes. Conjunto independente, dado um grafo e um número qualquer K, eu quero saber se tem um conjunto independente de tamanho maior ou igual a K. É um problema de maximizar. Cobertura por vértices, dado um grafo e um número K, eu quero saber se tem uma cobertura por vértice de tamanho menor ou igual a K.
Então, um eu quero aumentar e o outro eu quero diminuir. Tá? Então, a gente viu que, dado um grafo G, S é um conjunto independente, C somente C, o complemento de S é uma cobertura por vértices. Então, vou mostrar para vocês que o problema do conjunto independente se transforma polinomialmente no problema cobertura por vértices. Como? Então, esse é o meu teorema do dia. O problema do conjunto independente se transforma polinomialmente no problema da cobertura por vértices. Então, eu pego uma entrada ou instância genérica para conjunto independente. Um grafo e um inteiro K. E a questão é saber se tem um conjunto independente de tamanho maior ou igual a K. Lembrando que os nossos problemas são de decisão. Então, a resposta tem que ser sim e não. Por isso que eu dou um K junto com o grafo. Eu quero saber se tem um independente de tamanho maior ou igual a K. Agora eu vou construir uma entrada que eu vou chamar de G', K' para vertex cover, para cobertura de vértices. Da seguinte maneira, o grafo é o mesmo. Estou fazendo a transformação F. O que eu estou fazendo, pessoal? Estou fazendo isso aqui. Então, estou voltando o slide. Eu estou pegando essa entrada do conjunto independente, estou transformando na entrada da cobertura de vértices. Tá? Estou no primeiro passo aqui. Como é que é essa transformação? Repete o grafo. Então, isso é bem fácil, né? Então, essa função f vai pegar o grafo G, que é a entrada do π1, e vai gerar um grafo G', que é o mesmo, né? Para a entrada do π2. O π2 é o VC, o π1 é o IS. E o K'? O K' você faz uma continha. É o seguinte, se o grafo tem n nós, esse V compreendido entre duas barras é o número de nós de G, né? Essa notação. V é um conjunto, que é o conjunto de nós do grafo G. E como ele está entre duas barras, eu quero o tamanho desse conjunto. Então, isso é o número de nós. V entre duas barras é o número de nós do grafo G. O K' é pegar o número de nós de G e subtrair de K. Então, por exemplo, se aqui a entrada o grafo tem 9 nós e o K é 3, quero saber se tem um conjunto independente de tamanho, no máximo, maior ou igual que 3. O G' é igual ao G e o K' vai ser 6, que é 9 menos 3. Aqui, na verdade, não é barra invertida, viu? Tem um erro nesse slide, é sinal de menos. É pegar o número de nós e subtrair o K. Então, se aqui o número de nós é 9 e o K é 3, aqui o K' vai ser 6. Por que eu estou fazendo isso? Por causa disso, né, pessoal? Se o conjunto independente tem tamanho 4 e o grafo tem 7 nós, a cobertura vai ter 7 menos 4, vai ter tamanho 3. Beleza? Então, eu tenho que pegar o número total de nós e subtrair do K. Então, se tiver um conjunto independente de tamanho maior ou igual a K, maior ou igual do que 4, vai ter uma cobertura de vértices de tamanho menor ou igual do que 7 menos 4, que é 3. Que é o que está nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Então, voltando para onde a gente está. É isso que eu estou falando aqui. O G tem um conjunto independente de tamanho maior ou igual a K, C e somente C, o G', que é igual ao G,
tem uma vertex cover, uma cobertura de vértices de tamanho menor ou igual do que o K'. Isso eu já mostrei naquele desenho, porque são conceitos complementares. Então, é isso. Tem conjunto independente de tamanho maior ou igual a 4, implica que tem cobertura de vértices de tamanho menor ou igual que 7 menos 4, que é 3. Tem cobertura de vértices de tamanho menor ou igual a 3? Então, vai ter um conjunto independente de tamanho maior ou igual a 4. Um conceito é o dual do outro. Tá? Então, olha só, eu preciso de 2 algoritmos, um para conjunto independente e outro para cobertura de vértices? Resposta: não, não preciso. Basta fazer um algoritmo para cobertura de vértices. E aí eu transformo o conjunto independente na cobertura de vértices, fazendo essa jogadinha aqui de subtrair o K do total de nós. Então, você quer testar se tem um independente de tamanho maior ou igual a 4? Faz o seguinte, testa se tem uma cobertura de vértices de tamanho menor ou igual a 3. Se tiver, então tem um independente de tamanho maior ou igual a 4. Se não tiver, não tem um independente de tamanho maior ou igual a 4. Ou seja, se a resposta daqui é sim, isso implica que a resposta daqui é sim. E se a resposta daqui é sim, isso implica que a resposta daqui é sim. O sim está ligado com o sim. Portanto, o não está ligado com o não. Se a resposta desse problema aqui for não, o G' não tem cobertura de vértices de tamanho menor ou igual do que K'. Então, o G não vai ter conjunto independente de tamanho maior ou igual a K. O não implica não, porque se o não implicasse sim, esse sim implicaria sim. Mas aqui é não. É um sei somente se. O sim quer dizer sim, e o não quer dizer não. Então, a resposta, pessoal, é preservada. Volta lá para o nosso slide. Lá para o começo da aula. Para cada instância, ou para cada entrada aqui do domínio 1, que é do problema π1, que é o IS, né? O IS possui resposta sim, aquela instância ali do IS dá a resposta sim, implica que na cobertura de vértices a resposta é sim. Mas se a resposta no IS for não, então na cobertura de vértices a resposta também é não. Por isso que eu transformei um no outro. Eu transformo o primeiro no segundo e preservo a resposta, senão não ia adiantar nada. Transformar o primeiro no segundo e o segundo inverte a resposta do primeiro, não adianta. Eu tenho que transformar para usar o segundo para resolver o primeiro. Então, se o segundo responder ok, é porque o primeiro é ok. Se o segundo responder não ok, então o primeiro também é não ok. Então, aqui nesse grafo, existe uma cobertura de vértices de tamanho menor ou igual do que 2? A resposta é não. Você não vai conseguir achar 2 nós que matem todas as arestas. A resposta é não. Não tem cobertura de vértices de tamanho 2. Com 2 nós você não vai conseguir. Depois você pode verificar isso experimentalmente aí com esse desenho. Isso quer dizer que você não vai ter conjunto independente com mais do que 5 nós. 4 é o máximo. Se você colocar 5, já não é mais conjunto independente. Tá?
Se você pegar, por exemplo, 1, 4, 5 e 6, e tentar colocar o 7, já não vai ficar conjunto independente, porque aí o 7 vai ver o 4, vai ver o 5, não dá. Se tentar colocar o 2 no conjunto, aí o 2 vai ver o 4, não dá. Se tentar colocar o 3, mesma coisa. Então, 4 é o máximo. O máximo de funcionários que você pode juntar sem dar conflito é 4. Se botar um quinto funcionário, não adianta, ele vai ter conflito com alguém. Então, se não tem cobertura por vértices de tamanho menor ou igual a 2, não vai ter conjunto independente de tamanho maior ou igual a 5, que é 7 menos 2. Então, a resposta não de um é a resposta não do outro. E a resposta sim de um é a resposta sim do outro. Então, provamos nosso primeiro teorema aí. Eu peguei um problema de NP, eu não sei ainda que ele está em NP, né? Mas eu transformei num outro problema de NP. Então, basta ser craque no segundo problema, que aí eu resolvo o primeiro de tabela. Eu espero que esse exemplo seja ilustrativo. Vocês acham que esse exemplo aí foi ilustrativo? Tá bom esse exemplo aí, para entender a primeira transformação aí? Ou está meio complicado? Pode falar, pessoal. Tá tranquilo? Professor, eu estou acompanhando aqui, né? Mas é aquela coisa, eu só vou pegar mesmo quando eu me debruçar mesmo sobre a coisa e aí ficar um pouco mais tranquilo. Foi esse padrão que eu percebi no começo da disciplina agora, né? Os temas são complexos, são bastante complicados mesmo de entender, mas conforme eu vou pegando as listas, vou pegando as atividades, vou me debruçando no livro mesmo, eu vou conseguindo entender um pouco melhor. Tá bom. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre esses problemas aí? Essas complicações de transformação? Eu espero que ninguém tenha entrado na outra sala, porque eu desliguei a outra sala sem querer. Mas vocês avisaram aí, né? Bom, eu acho que aqui na teoria está mais ou menos ok, né? Pelo menos esse exemplo eu acho que ficou ok, né? Então tá bom, pessoal. Aqui, o que a gente vai ter agora? A transformação oposta. Assim como eu posso ter um algoritmo que para o VC, e aí eu transformo o IS em VC e resolvo o VC, eu posso fazer o contrário. Eu posso transformar o VC em IS, e aí eu faço um algoritmo para IS. Tanto faz. Um transforma no outro e o outro transforma no um. São problemas que a gente chama de equivalentes. Tá? Porque um é complementar do outro. Certo? Agora vem outro problema que vocês andaram pesquisando aí, cobertura de conjuntos, que é o set cover. Eu vou dar um conjunto aí com um monte de elementos e uma coleção de subconjuntos e um inteiro K. Aí eu quero saber se eu consigo pegar no máximo K subconjuntos dessa coleção para cobrir todo o U. Então, está aqui um exemplinho. Isso aqui, não olha para o grafo da esquerda agora, olha só para esse desenho da direita. Os meus elementos são essas bolinhas.
Tá? Então, esse aqui seria... Esse aqui seria o meu U. São as bolinhas. Então, o N aqui, no exemplo, vale 10. São 10 bolinhas. O 1, o 2, o 3, o 4 são os elementos. Então, o U tem 10 elementos. Depois eu vou ter subconjuntos. S1, S2, vários subconjuntos. Então, aqui os subconjuntos. O S1, que é esse rosa. O S2, esse azul. Cadê o S3? É esse aqui também meio, sei lá que cor é essa aqui, é um rosa mais claro. O S1 é um lilás, né? O S3 é um rosa aí, meio chá, sei lá como é que fala. O S4 é o amarelo. O S5 é esse laranjinha. O S6 é esse verde. E o S7 esse conjunto roxo. Então, esses são os meus conjuntos. Voltando aqui. E eu vou dar um inteiro K. Por exemplo, 3. Então, eu dou os elementos, os conjuntos e um número 3. Aí eu quero saber se eu consigo cobrir todo o conjunto U com 3 conjuntos. No máximo K. Então, vamos ver se a resposta é sim ou não. Dá para cobrir todos os elementos pegando 3 desses conjuntos? A resposta é sim. Eu posso pegar o S'3 aqui, ó, cobrir esses 4 conjuntos. Esses 4 elementos, desculpe. Depois eu pego o azul aqui, o S2, cobrir mais 3 elementos novos aqui. O E3 foi coberto 2 vezes. Agora só sobraram esses 3, aí eu pego o conjunto roxo. Então, selecionando 3 conjuntos desses 7, eu consegui cobrir todos os elementos de U. Essa aqui é a ideia. Então, essa aqui é a ideia. Alguma dúvida? E se eu pedisse... Fala, alguém quer perguntar? Alguém abriu o microfone aí? Não, era para dizer que está tranquilo. Tá. Esse exemplo também parecido com o que a gente fez na Aveon 2, né, que a gente teve uma questão assim parecida. E pela minha resposta está parecido com o que o senhor está fazendo. E acho que está no caminho até agora. Tá certo. Eu acho que a maior dificuldade que nós tivemos para realizar essa questão foi na hora de realmente elaborar o algoritmo. Porque na parte de separar os subconjuntos, tá ali, até aí ok. Aí é o próximo passo que ficou difícil. Eu não me lembro, eu não tenho essa questão presente agora aqui na minha cabeça, mas... demora um pouquinho para a gente se acostumar com os problemas, porque cada problema tem um conjunto de dados de entrada e um objetivo diferente do outro, né? Mas ainda explorando esse problema, se eu pedir agora o K igual a 2, será que eu consigo cobrir todos os elementos do U com 2 conjuntos? Aí a resposta é não. Se eu pegar o azul e o roxo, ainda vão ficar 2 carinhas de fora. E se eu pegar só 2 pares, eu não consigo. 2 conjuntos só eu não consigo. Então a resposta é não. Tá? Mas com 3 a resposta é sim. Então, essa é a definição da cobertura de conjuntos. E aí, outro teorema. O vertex cover se reduz, se transforma para set cover, para cobertura de conjuntos. Então, a gente viu
que o independent set, o IS, se transforma para vertex cover, para o VC. Agora a gente vê que o VC, por sua vez, se transforma para set cover. Então, como é que eu faço a transformação? Tem que pegar uma entrada do P1, transformar numa entrada do P2. E aqui está, esse slide aqui mostra essa transformação. Eu pego aqui um grafo G e um inteiro K e vou transformar numa entrada do outro. Quem vai ser o U? Quem vai ser a coleção de conjuntos? Quem vai ser o K? Lá do set cover. Porque o set cover, a entrada, né, tem 3 ingredientes. O universo U, os conjuntos e o K, para saber se com aquele número K eu consigo cobrir ou não. Com aquele número K de conjuntos. Só que aqui ele chamou de K'. A entrada do P2 é tudo com linha para diferenciar da entrada do P1. Então, quem que é o meu conjunto U'? Lá no set cover, ele pegou as arestas do G. Então, olha aqui. Isso aqui eu tenho o meu G. Tá? Então, quem é o E1? É essa aresta aqui. Ó. Quem é o E2? É essa aresta aqui. Então, eu estou pegando as arestas desse grafo, são 10, e elas se transformaram em os elementos do universo aqui. São 10 arestas. Tá? É isso que eu estou fazendo, uma transformação. Quem são os conjuntos agora? Cada conjunto SI vai ser formado, vai ser igual às arestas de E, tais que elas são incidentes a um certo vértice I. Então, o S1 vão ser as arestas incidentes ao vértice 1. O S2 vão ser as arestas incidentes ao vértice 2. Como isso? Então, está aqui. Quais são as arestas incidentes ao vértice 1? E1 e E2. Então, esse conjunto é o S1, tá vendo? Só que ele chamou de S'1. Quais são as arestas incidentes ao vértice 2? E2, E3, E4 e E5. Então, E2, E3, E4 e E5 é o S'2. Mais um exemplo. Por que esse conjunto S'7 tem esses elementos aqui? Porque são as arestas incidentes ao vértice 7. E6, E7, E8, E9. Desculpa, E6, E7, E10 e E8. E6, E7, E10 e E8. Esse conjunto aqui. Então, quantos conjuntos eu vou ter? 7, né? São 7 nós. Para cada nó aqui, um conjunto. Então, o que eu estou fazendo? A minha função F está transformando uma entrada do vertex cover numa entrada do set cover. Isso aqui está bem inteligente. Eu vou transformar esse problema nesse. E o K, hein? Tem um K aí também para a gente ver. A linha é igual a K. Ou seja, se eu tiver uma vertex cover de tamanho 3, eu tenho uma cobertura de conjuntos de tamanho 3. Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Por quê? Um colega de vocês falou que 2, 3 e 7 é um conjunto de 3 nós que matam todas as arestas. Então, isso quer dizer que se eu pegar o S'2, o S'3 e o S'7, eu cobri todas as arestas, vocês estão vendo? Então, eu transformei um problema no outro.
Essa é uma grande sacada. Eu transformei um problema de matar arestas em um problema de cobertura de conjuntos. Então, na prática, o que é o conjunto S'2? São as arestas que o vértice 2 mata. Quem é o conjunto S'3? São as arestas que o vértice 3 mata. Quem é o S'7? São as arestas que o vértice 7 mata. Então, se aqui 3 nós matam todas as arestas, aqui 3 conjuntos cobrem todo o universo U. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o grafo G, do lado esquerdo, admite uma vertex cover, uma cobertura de vértices, de tamanho no máximo K, sem somente ser o conjunto U', do outro lado, vai admitir uma cobertura por subconjuntos com, no máximo, K' elementos, onde K' é igual a K. Então, se a resposta aqui for sim, a resposta aqui é sim. Se a resposta aqui é não, a resposta aqui é não. Então, agora eu posso olhar tudo em termos de set cover. Aí eu pergunto, tem uma cobertura de conjuntos com 2 conjuntos? Não, não tem. Não consigo cobrir todos os elementos de U', né? Só com 2 conjuntos. Isso quer dizer que não vou conseguir 2 nós desse lado que matam todas as arestas. Então, se a resposta aqui é não, aqui é não. Se a resposta aqui é sim, aqui é sim. Então, eu transformei o problema do conjunto independente no problema set cover, cobertura de vértices. Eu provei esse teorema aqui. Ó. Cara, onde é que eu estou? Espera aí. Nesse teorema. Provei esse segundo teorema. E já estou no limite de tempo da aula. Vocês entenderam essa demonstração? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu não consegui terminar todos os slides. Eu estou mais ou menos com 60% dos slides. Aqui tem um exercício que prova, que mostra, para você fazer a redução contrária. Eu pegar um problema de set cover, gerar um grafo e tentar fazer um argumento similar para transformar esse problema nesse. Para ver se eles são equivalentes. E aí a aula vai continuar com outros problemas, empacotamento de conjuntos e outras reduções, tá? Eu quero explicar para vocês também. Só que eu vou deixar para a aula que vem. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vimos redução entre problemas. Como transformar um problema em outro. E aí, resolvendo o outro, eu resolvo o primeiro. Definir a classe NP completo, que são os problemas da elite do NP. E eu mostrei também que quando tem uma redução do π1 para o π2, o π2 não pode ser mais fácil que o π1. Senão, eu transformaria uma coisa difícil numa coisa fácil. E não tem almoço grátis, né, pessoal? Isso em computação você não vai conseguir fazer. Tá? Então, eu vou encerrar a gravação e terminar a aula de hoje. Agradecendo a presença de vocês na aula.